Queridos irmãos e amigos da Primeira Igreja Batista em Dourados, hoje é tempo de pensarmos no Salmo de número 32. O Salmo de número 32 fala sobre uma das doutrinas mais maravilhosas da fé cristã, a saber, o perdão e aquilo que decorre do perdão na alma, que é a alegria. C.S. Lewis comentou um dia numa entrevista que a doutrina do perdão é aquilo que diferencia o cristianismo de todas as demais religiões do mundo, ressaltando então a importância desta experiência verdadeira e transformadora que é o perdão dos pecados. Spurgeon fala que o Salmo de número 32 é um salmo de bem-aventurança, assim como o Salmo de número 1. No Salmo de número 1, Spurgeon diz, você encontra o piedoso diante de Deus, confiando na palavra de Deus. Agora no Salmo 32, a bem-aventurança é a expressão desta piedade que, tendo aprendido com a palavra de Deus e com o caráter de Deus, olha para si mesmo e busca de Deus, diante do seu trono, o perdão das iniquidades, o remover das transgressões e a neutralização da culpa. Então é realmente um salmo que abençoa a alma em sua leitura, e eu quero propor que o salmo ele pode ser estudado em 3 partes, a primeira dela sendo os versos 1 ao verso 4. Vamos então à leitura dos versos. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui a iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto guardei silêncio, consumiram-se os meus ossos, pelo meu bramido durante o dia todo, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu humor se tornou em sequidão de estio. Então aqui na primeira parte, os versos 1 a 4 do Salmo 32, eu encontro 5 descrições do que está acontecendo com o salmista em relação a Deus, envolvendo o drama do pecado. Em primeiro lugar, ele fala sobre o pecado encoberto. Depois ele fala sobre a iniquidade que é neutralizada em termos de seus efeitos na alma. O salmista fala sobre esta culpa consumidora e esta incomodação divina. As suas mãos pesavam sobre mim até que a coisa foi resolvida. E no verso 4 ele fala que o meu humor foi alterado, e por isso, em quinto lugar, eu vejo a alteração emocional. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Então, em primeiro lugar, com base no Salmo 34, de 1 a 4, eu aprendo com a palavra de Deus e quero compartilhar contigo esta primeira lição, a importância de reconhecermos a seriedade do pecado. Em segundo lugar, dos versos 5 ao verso 7, a palavra de Deus diz: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não encobri. Disse eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a culpa do meu pecado, pelo que todo aquele que é piedoso ore a ti, a tempo de te poder achar. No transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Verso 7, tu és o meu esconderijo, preservaste-me da angústia, de alegres cânticos de livramento me cercas. Então, nesta segunda parte, eu aprendo acerca da importância de aceitar o tratamento. E aqui, de novo, 5 aspectos envolvidos nesses versos de 5 a 7. O primeiro deles é que há uma descrição do pecado. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não encobri. Leonard Ravenhill, grande avivalista britânico que trabalhou nos Estados Unidos, ele fala que das atividades, das disciplinas espirituais, como diziam os puritanos, das disciplinas espirituais, a oração é a mais difícil. E dentro da oração, uma prática que é, de todas elas, a mais difícil é a confissão de pecados. E Leonard Ravenhill diz que nós deveríamos investir muito tempo falando detalhadamente acerca dos nossos erros para que isto fosse de fato resolvido
de uma vez por todas com o Senhor nosso Deus. Então, em primeiro lugar, reconhecer a seriedade. Em segundo lugar, aceitar o tratamento. E aqui, então, o salmista fala sobre o pecado que é descrito, a responsabilidade que é assumida. Ele fala sobre a culpa que é removida, sobre a piedade oportuna, quando o salmista diz: pelo que todo aquele que é piedoso ore a ti, há tempo de te poder achar. Então, a piedade oportuna que oportuniza neste relacionamento as chances do perdão e também o refúgio de alma que é glorioso em Cristo Jesus, no Senhor Deus Trino de Israel, que ama perdoar aquele que piedosamente dele se aproxima. Então, em primeiro lugar, reconhecer a seriedade do pecado. Em segundo lugar, aceitar o tratamento do pecado. E em terceiro lugar, Salmo 32, de 8 a 11, a palavra de Deus diz: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Aconselhar-te-ei tendo-te sob a minha vista. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, e de outra forma não se sujeitarão. E então aqui, nesse verso, falando sobre esta realidade, seguido do verso 10, o ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cerca. Verso 11, alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós justos, e cantai de júbilo, todos vós que sois retos de coração. Então, em terceiro lugar, eu vejo sobre a importância de celebrar o resultado do perdão dos pecados. E, queridos irmãos e amigos, nós realmente precisamos celebrar a grande bênção que é ter um pecado perdoado. E assim, a palavra de Deus me ensina outras 5 coisas que estão nos versos 8 a 11 descritas. Primeiro, acerca do cuidado divino. Verso 8, eu vou te instruir, eu vou te ensinar, eu vou te mostrar o caminho e te aconselhar, eu vou te ajudar, você estará sob a minha vista, sob o meu governo, sob a minha instrução. Então, em primeiro lugar, o cuidado divino. E nós devemos celebrar, nós devemos nos gloriar em Cristo que vem cuidar de nós de uma maneira tão especial. Em segundo lugar, o salmista descreve uma atitude ensinável, um coração ensinável. E depois, esta insensibilidade que é removida, não hajamos então como cavalos que não se sujeitam, ou como uma mula que, a menos que esteja com o cabresto e com o freio, não segue as orientações, não se aproxima daquele que está no controle. Não sejamos assim, diz o salmista. Em outras palavras, tenhamos um coração ensinável para que a insensibilidade seja removida e também para que tenhamos as dores aliviadas. Verso 10, o ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cerca. E por fim, o Salmo fala de uma satisfação total. Verso 11, alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos vós justos, e cantai de júbilo todos vós que sois retos de coração. Existe uma passagem no Novo Testamento que eu gosto muito dela. 1 aos Coríntios, no capítulo 4, o verso 3. Porque embora em nada me sinta culpado, nem por isso sou justificado, pois quem me julga é o Senhor. Parafraseando este verso, eu acredito que o apóstolo está dizendo o seguinte: o meu juiz é o Senhor, e embora eu não tenha mais culpa por força daquilo que Cristo fez por mim na cruz do Calvário, e a justificação pela fé, mediante a graça do Senhor, isto não faz de mim um inocente. Eu
realmente amo este verso, porque ele diz: embora em nada me sinta culpado, a culpa do pecado foi removida, nem por isso sou justificado. Em que termos ele está justificado? Ele acabou de argumentar anteriormente na Epístola aos Romanos, e na própria Epístola aos Coríntios ele argumentará que a justificação, ela vem pela fé. Como que ele pode dizer aqui que ele não é justificado? No sentido de, embora a culpa tenha sido removida, isto não faz de mim um inocente. Eu tenho consciência daquilo que fiz. E eu quero chamar sua atenção finalmente para Marcos, no capítulo 2, outra passagem que toca muito a alma, que mexe muito comigo, e espero sensibilize o seu coração também. A palavra de Deus, no capítulo 2, verso 5 diz: E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados são os teus pecados. Há muito tempo atrás eu li um livro sobre oração, e o livro tratava obviamente da questão da confissão dos pecados em oração. E o autor do livro falava sobre uma oração, aqui no capítulo 2 de Marcos, de 1 a 12, uma oração que não foi conhecida das pessoas. As pessoas sabiam do desejo do paralítico de ser curado, e foi feito um esforço tremendo para levá-lo até a presença do Senhor. Mas antes de tratar daquilo que era um impedimento físico, Jesus faz uma afirmação que fala sobre um impedimento da alma, e Jesus está afirmando: Filho, os teus pecados estão perdoados. Segundo o autor do livro que eu li, esta oração estava sendo feita internamente, antes mesmo da oração pela cura. E eu creio, queridos irmãos e amigos, que este é o grande ensinamento da palavra de Deus, que em Cristo nós temos o grande privilégio, a bênção, o tesouro de sermos perdoados, de termos as iniquidades e os erros resolvidos, e desta maneira a culpa removida igualmente, fazendo com que nós possamos viver vidas livres, alegres e cheias de júbilo. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos vós justos, e cantai de júbilo todos vós que sois retos de coração. Que Deus te abençoe neste dia, que o perdão de Deus siga contigo por toda a sua vida, e quando alguma coisa errada acontecer, olhe para Cristo, confesse o seu pecado, dependa do sangue de Cristo para a sua purificação, e se regozije, que você desfrute da grande bênção que é ter o pecado perdoado e a vida reconciliada com o Pai pelos méritos do Filho na ação do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe e que Deus nos dê um dia de vitórias. Até a próxima.